O Evangelho de João, irmãos, é uma das obras mais profundas, teologicamente falando, uma das obras mais ricas do Novo Testamento. Foi escrita por João, um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. E este Evangelho, ele se destaca dos outros três por causa da sua ênfase na divindade de Cristo, por causa da sua ênfase na revelação da sua glória. Isso faz com que o Evangelho de João se destaque de Mateus, Marcos e Lucas. João não apenas caminhou ao lado de Jesus, mas ele também testemunhou os milagres de Cristo. Ele ouviu as palavras de Cristo. Ele esteve aos pés da cruz no momento da crucificação de Cristo Jesus. João escreve este Evangelho por volta do final do primeiro século, entre 85 e 95 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso. A igreja, neste momento, enfrentava desafios internos, desafios também externos. Surge no meio da igreja uma heresia chamada gnosticismo, que negava a humanidade plena de Cristo. Mas surge também a perseguição. A perseguição cresce, toma volume contra os cristãos pelo Império Romano. Além disso, muitos da nova geração de crentes não haviam visto Jesus pessoalmente, o que tornava importante reafirmar sua identidade, sua divindade, a verdade do Evangelho para estes irmãos. O propósito de João está claro, está bem definido nos seus últimos capítulos. No capítulo 20, no verso 31, ele vai dizer que estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ele vai repetir isso também no capítulo 21. João deseja aqui que seus leitores vejam com clareza que Jesus não é apenas um grande mestre. João quer que os seus leitores entendam que Jesus não é apenas um grande profeta, mas que eles entendam que Cristo é o próprio Deus encarnado, é o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne. O Evangelho de João é, irmãos, um convite para contemplarmos a glória de Cristo, não de forma abstrata, mas como mediador, como aquele que nos reconcilia com Deus, com o Pai. João conduz seus leitores a uma fé sólida. João conduz os seus leitores a uma fé robusta, uma fé fundamentada não apenas em milagres, mas na pessoa, na obra que Cristo realizou. Um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele sublinha que João revela a profundidade da comunhão entre o Pai e o Filho e nos lembra que conhecer Cristo é conhecer o próprio Deus. O Evangelho de João é como uma carta. É como uma carta de amor do céu à terra. Uma carta escrita para atrair os corações dos eleitos. Para fazer o coração do eleito vibrar por Cristo, suas naturezas, por quem Ele é. Joe Owen, outro escritor, ele descrevia este Evangelho como, preste atenção, um rio profundo, onde tanto o cordeiro pode beber, como um elefante pode nadar. Um rio profundo, onde tanto o cordeiro pode beber, como um elefante pode nadar. Ele quer mostrar que João escreve tanto para novos convertidos, quanto para crentes mais maduros. Todos devem se debruçar neste livro. Todos nós devemos nos achegar a João com um desejo ardente por conhecer mais de Cristo, saber quem é o Redentor da nossa alma, da nossa vida. João apresenta Cristo, irmãos, como o único fundamento para a salvação e exorta seus leitores a se entregarem plenamente ao Salvador. E assim, irmãos, ao adentrarmos nos versículos iniciais de João, capítulo 1, nós somos confrontados não apenas com a narrativa, mas com a revelação do próprio Deus em Cristo. O Deus encarnado, o Verbo encarnado. O Verbo que estava com Deus e que era Deus agora habita entre os mortais, habita entre os homens. O Evangelho de João é um convite
para que em 2025 possamos ver a luz de Cristo em meio às trevas da nossa geração, para que a nossa fé seja aprofundada, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé seja mais firme, robusta, e também para que experimentemos um amor renovado por Cristo, para que amemos mais o Senhor. Estamos diante de um trecho das Escrituras maravilhoso, um trecho que revela de maneira clara, de maneira profunda, a singularidade, a supremacia de Cristo. Nós somos, irmãos, constantemente confrontados com visões fragmentadas, com visões superficiais acerca de quem é Cristo. Muitas vezes ignorando a profundidade de quem é o Senhor, de quem é o nosso Salvador, de qual foi a sua obra, quem é essa pessoa. E os perigos disso são grandes. Os perigos de uma visão fragmentada e superficial de Cristo é grave. Primeiro, ela pode levar a uma compreensão errada da natureza divina e humana de Cristo, diminuindo a supremacia, diminuindo a singularidade do Senhor. Isso vai resultar em um Cristo desfigurado para nós, reduzido a um mero exemplo moral, alguém bonzinho, alguém que só fez o bem. Ou vai nos levar apenas a vislumbrar uma figura simbólica, quase natalina. E essa visão, irmãos, ela pode enfraquecer a fé. A sua confiança na salvação, a motivação para viver em obediência a Cristo pode ficar comprometida a partir de uma visão diminuta, pequena, mesquinha, de quem é o Salvador da sua alma, de quem é Jesus Cristo. Irmãos, sem uma visão clara de quem Cristo realmente é, o cristianismo vai perder o seu fundamento, a sua razão. O Evangelho de João então traz luz. Há tempos de trevas, como o nosso, que vê um Cristo diminuto, pequeno, apenas como uma sombra do que de fato Ele é. O Evangelho de João nos traz uma visão clara de quem é o Senhor Jesus e como a sua supremacia e singularidade devem moldar a nossa vida. Neste sermão nós meditaremos, irmãos, sobre a testemunha de João Batista. Neste sermão nós meditaremos sobre a plenitude de Cristo. Nós pensaremos ainda, Edson, sobre a revelação de Deus por meio de Cristo. E cada um desses pontos, cada um desses detalhes são essenciais, são importantes para a compreensão mais profunda de quem é a pessoa de Cristo. Não é a sua obra, o que Ele fez por nós. Nós vamos mergulhar aqui nesse texto com um desejo de que a palavra dele aviva o nosso coração e revele a verdade de Deus, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Quando João faz esse testemunho sobre Cristo, ele nos oferece aqui uma lição teológica profunda. Verso 15, ele vai dizer isso. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Quem foi João? Qual foi sua obra? Qual foi a sua tarefa? João foi o precursor de Cristo. João foi aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias. É descrito por Isaías como a voz que clama no deserto, apontando para aquele que traria a salvação do seu povo. A sua tarefa, a tarefa de João, é testemunhar de Cristo. Não era sobre João, mas era sobre Cristo. Não era sobre as experiências de João, mas era sobre Cristo. Não era sobre os méritos de João, mas era sobre Cristo. É o que ele vem trazer, é o que ele vem falar. A mensagem de João não é sobre ele mesmo. A mensagem em que ele é o foco, em que ele é a razão de tudo. Ele aponta para Cristo. Ele vem anunciar Cristo.
Ele vem desviar os olhares dos homens que estavam tomados por escuridão e trevas para aquele que de fato é a luz, que descortina a cegueira do homem, o pecado do homem. A expressão aqui, este é aquele, quem eu dizia, ela é rica. Ela é rica em significado. João não apenas fala aqui de Cristo, irmãos, mas ele testifica de Cristo. Ele testifica de Cristo com autoridade. Ele testifica de Cristo com força, com vigor. Ele havia sido aqui comissionado por Deus para trazer essa declaração. Não era algo casual. A mensagem não é trivial. Ele dizia isso com base em uma revelação divina. Ele fala de Cristo. Ele fala do próprio Deus. Reparei que ao dizer que o que vem depois de mim, a primazia, já existia antes de mim, João está fazendo aqui uma afirmação radical sobre a supremacia de Cristo. A palavra primazia aqui significa algo como maior. A ideia de primazia aqui é algo superior em qualidade. É a ideia aqui de algo superior em poder. João Batista está dizendo que Cristo, embora tenha vindo depois dele em termos de tempo, é superior em dignidade, é superior em poder, é superior em autoridade. Ele está dizendo que Cristo, embora tenha vindo depois dele, é superior em eternidade. Esse é Cristo. Este é o Cristo que João Batista anuncia, prega aqui. Cristo não é apenas superior a ele por ser mais jovem, por ter mais força, por ter mais vigor, mas porque ele é Deus eterno, o Deus que se fez carne. João, aqui como um simples homem, reconhecia a grandeza, a preexistência de Cristo. Cristo está além de qualquer um de nós. João vai dizer isso para nós, ao afirmar que ele já existia. Cristo já existia antes de mim, diz ele. E ele vai enfatizar aqui que Jesus sempre existiu. Antes da fundação do mundo, Cristo já era, Cristo já existia, com poder, com glória. Quando João tem início no tempo, Cristo já era, já existia na Galileia. No princípio, o que lemos no domingo passado, no princípio era o verbo. No princípio de quê, pastor? No princípio de todas as coisas era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse testemunho de João tem um profundo impacto para nós. Alessandra, Monique. Um profundo impacto para a igreja. O que João testemunhou acerca de Cristo, irmãos, é a mesma mensagem que nós devemos proclamar hoje. Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a todos. Ele não é um homem apenas, mas ele é o Filho de Deus eterno, o Verbo encarnado, a única fonte de salvação. Cristo é superior a tudo e a todos. Nossa vida, a nossa pregação não pode ser sobre nossas experiências, não pode ser sobre os nossos méritos, não pode ser sobre as nossas habilidades. A mensagem que devemos anunciar é sempre sobre Cristo e a sua supremacia, que Cristo está acima de tudo, que Cristo está acima de todos. Essa é a mensagem cristã. Como João, a sua vida da igreja, a nossa vida, está orientada a exaltar o Salvador único. É Cristo. Não são as minhas experiências. Não é a sua experiência. Sua experiência é diminuta. É nada. Diante daquele que é a grande razão da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E, irmãos, muitas vezes, a mensagem de Cristo, ela é obscurecida por ênfases excessivas em programas,
em métodos de crescimento de igreja, em formas de adoração que não priorizam a verdadeira centralidade de Cristo. Algumas igrejas enfatizam o que Cristo pode oferecer em termos de bênçãos materiais, em termos de bênçãos emocionais, mas não a sua supremacia, a sua singularidade. Não anunciam a cruz, não falam do Evangelho. O que João faz aqui é muito mais do que apenas entregar folhetos. Ele prega o Evangelho, a supremacia, ele anuncia Cristo. E em um mundo, irmãos, que busca alternativas superficiais e fragmentadas para a verdade, o testemunho de João, que sempre apontou para o Cristo, o exaltou como o único e verdadeiro Salvador e Senhor, é um modelo também para nós. É Ele que anunciamos, é Ele que pregamos. Não podemos nos contentar com nossas experiências religiosas, nossos feitos, as ideologias. Nós precisamos proclamar com clareza, com objetividade, Cristo, o Verbo eterno, a plenitude da graça, a fonte da salvação. É o conteúdo da pregação. É Cristo. A igreja precisa, irmãos, mesmo nós precisamos, Dona Edna, irmãos, nós precisamos voltar a ser uma voz firme, que aponta para Cristo. Precisamos ser, neste mundo tenebroso, uma voz firme, forte, vigorosa, que aponta para a obra redentora do nosso Senhor, não apenas nas palavras, mas na vida diária de cada um, no testemunho coletivo de cada um de nós. Isso é muito mais poderoso que qualquer modelo de evangelismo. João se ofendeu. Devemos fazer como João. João disse que Cristo é superior a ele. Cristo é superior a nós. Quando nós estamos, irmãos, orientados para exaltar Cristo, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos chamados. Esse é o propósito da igreja. A mensagem de João nos desafia a não sermos desviados das nossas próprias agendas ou experiências. Mas a mensagem de João nos chama a colocar Cristo no centro de tudo. Tudo. E a igreja ser como um farol da verdade da salvação neste mundo tenebroso. Mas agora, irmãos, João nos fala da plenitude de Cristo. O que significa a plenitude de Cristo? O que significa isso? O que se quer dizer com a plenitude de Cristo? O verso 16 ao verso 17 vai mostrar isso para nós. Porque todos nós, diz o texto, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João nos diz que de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. O termo plenitude aqui implica em algo completo, algo totalmente cheio, satisfeito, algo que não falta, que não tem limitações. E Cristo é assim, não me falta nada. Cristo é completo, não incompleto. Ele é a plenitude de Deus. Ele está todo preenchido por Deus. Isso significa que tudo que Deus queria revelar sobre si mesmo, Ele faz em Jesus Cristo. Ele nos mostra essa plenitude. Cristo não é parte ou uma faceta de Deus, mas Ele é Deus completo. Em Cristo, irmãos, a divindade e a humanidade se encontram em perfeição. Cristo é 100% homem, Cristo é 100% Deus, completo, inteiro, indivisível. Em Colossenses, capítulo 1, verso 19, Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que aprove a Deus que nele que é em Cristo, que aprove a Deus que nele residisse toda plenitude.
Em outras palavras, tudo que Deus é, toda a sua totalidade, sua perfeição, tudo que Deus é, habitou em Cristo. Tudo que Deus é, habita em Cristo. O autor de Hebreus também nos lembra isso. Nos lembra que Cristo é a expressão exata de Deus. Ele não apenas, irmãos, é um reflexo, ele não é apenas uma sombra de Deus, mas Cristo é Deus, o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, diz o verso 14. Quando João diz aqui que recebemos graça sobre graça, ele está falando da abundância da graça. A ideia de uma graça sem fim. A ideia de uma graça que nunca se esgota, que não se esvai. Uma graça que não acaba, mas uma graça que é sempre renovada. Sempre. Graça sobre graça. Cristo, em sua plenitude, oferece aos seus filhos uma graça, irmãos, abundante, uma graça constante, uma graça que cobre os pecados, uma graça que restaura a nossa relação com Deus. Esta graça, dada por Cristo, é superior, é plena, não é diminuta. É uma graça libertadora, é uma graça que transforma. Uma graça que transforma a nossa vida, a nossa alma. O versículo aqui 17 de João nos ensina que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Ele nos mostra que a diferença e a continuidade. Lei e graça. A primeira lei foi dada por quem? Moisés. Essa lei tinha finalidade. Tinha uma finalidade. Que finalidade? Qual o propósito da lei? A finalidade da lei é mostrar a santidade de Deus. Mostrar para nós que o legislador, o Deus que nos dá a lei, ele é santo. Mas também vai revelar ali a lei, a nossa finez, a nossa pecaminosidade. A pecaminosidade humana está impressa ali na lei do Senhor, mostrando para nós a nossa incapacidade de cumpri-la totalmente, completa. Primeiro a lei foi dada a Moisés. A lei que revela aquilo que era justo, aquilo que é bom, mas também mostrava que não podemos alcançá-la por nós mesmos, pelos nossos méritos. A lei nos aponta para a necessidade, irmãos, de um Salvador, de um Redentor, porque naquilo que eu falho, naquilo que eu não posso fazer, alguém tem que fazer por mim. Agora vem a graça. A graça e a verdade vieram por quem? Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça é o favor imerecido de Deus que nos oferece a salvação através de Cristo, não por nossos méritos. E a verdade é Cristo em pessoa, que revela plenamente o caráter de Deus. Revela para nós plenamente, cheio, preenchido, o caráter de Deus. Mas também o plano da salvação. Ele cumpriu toda a lei por nós. Ele fez isso na cruz. Mas ele nos oferece a redenção. E os crentes agora não estão mais sobre a condenação da lei, mas a graça de Cristo nos liberta, nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. A lei, irmãos, continua a ter seu valor, mostrando o caráter de Deus e o que Ele espera de nós, mas não é o meio para a nossa justificação, não é o meio para a nossa salvação. Agora fomos justificados pela fé em Cristo e Ele nos dá o poder de viver segundo a sua vontade. Nós fomos salvos, libertos em Cristo. Isso nos desafia a valorizar tanto a lei quanto a graça. A lei ainda nos ensina. A lei ainda nos ensina sobre Deus.
A lei nos ensina sobre o que é justo. A lei nos ensina sobre o que é bom. Mas a graça de Cristo é o único meio pelo qual nós somos salvos. Não é a lei. Possamos viver com gratidão. Com gratidão por essa graça. Buscando viver de acordo com os padrões de Deus. A lei do Senhor. Mas sempre confiando na graça de Cristo. Sempre confiando que é nele que obtemos a nossa salvação. É Cristo, o Salvador. Somente na plenitude de Cristo podemos encontrar graça. Uma graça suficiente. Suficiente para a nossa santificação, suficiente para a nossa salvação. E, irmãos, fora dele não há nada. Nada que possa completar, nada que possa acrescentar na nossa vida, nada que possa completar, acrescentar na nossa salvação. Ele é tudo, tudo que precisamos. Ele é a única fonte de graça verdadeira. A graça e a verdade em Cristo trazem salvação a nós. Traz salvação, traz justificação, traz verdadeira comunhão com Deus. A parte dele, não temos nada. Mas olha, em João verso 18, João vai nos revelar uma verdade teológica profunda aqui. Uma verdade transformadora, Gustavo. Uma verdade que muda a nossa vida. Que transforma o coração penitente, pecador, num coração salvo, lavado, remido para você. Que muda, transforma a nossa vida. Verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Quem já viu ele? Não levanta o dedo, não, por favor. Porque João diz aqui: ninguém. Ninguém. O que é ninguém? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, quem revelou. Cristo, irmãos, é a única revelação visível, completa de Deus. Cristo é a única revelação visível e completa de Deus. Ele é, conforme o texto diz, o Deus unigênito, o Filho único de Deus, distinto de todos os outros seres criados. Esse é Cristo. Diferente de todos. O Deus unigênito que está no seio do Pai. E a expressão aqui fala da união mais íntima e eterna que Cristo tem com o Pai. Ele não é inferior ao Pai, nem um ser separado de Deus, mas Ele é Deus em carne. Ele é a plenitude de Deus revelada de forma acessível à humanidade. Não sei se você lembra, Cristo foi apalpado. Tocaram-lhe, pegaram em seus braços. Cristo foi visto pelos olhos humanos, o próprio Deus encarnado. Agora, quando João diz aqui, ninguém jamais viu a Deus, ele nos lembra da grandeza, ele nos lembra da majestade de Deus. Deus, em sua essência, é invisível, não vemos. Com os nossos próprios olhos, com os olhos humanos, nós não vimos, nós não o enxergamos. E aí eu vou pegar carona aqui, o que nos diz o Catecismo de Westminster, nos lembrando que Deus é Espírito. Deus é Espírito, em si e por si infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno. Deus é imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Você consegue rascunhar? Consegue desenhá-lo? Não, por quê?
que Ele está além da nossa capacidade de compreensão. No entanto, irmãos, o Filho, Jesus Cristo, tornou-se visível e revelou Deus de maneira clara, de modo definitivo. Cristo é a única imagem visível de Deus. Mas repare, porque Ele não é uma representação limitada ou criada por nossas interpretações humanas, como tentamos fazer com esculturas, com imagens. A tentativa de representar Cristo por meio de imagens ou qualquer tipo de representação humana diminui a sua glória, diminui a sua transcendência. Cristo é a única representação legítima de Deus e nossa adoração deve ser centrada em Cristo, não em imagens feitas pela mão dos homens. Criar ou venerar essas imagens traz perigos, traz riscos. Ao tentar representar Cristo, estamos buscando uma forma humana de compreender algo que é divino e infinitamente maior do que qualquer imagem poderia expressar. Cristo é Deus. Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. E uma imagem não pode capturar a totalidade de sua natureza, divino e humano. Ele é Deus em carne. Ele é Deus em carne e tentar representá-lo fisicamente distorce sua perfeição e plenitude. Deus é Espírito, de João 4:24. E Deus é infinito, logo qualquer tentativa de fazer uma imagem física de Deus contradiz sua imensidão, a sua, Ana Carolina, eternidade. Além disso, ao representar Cristo como imagem, podemos confundir suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Cristo não é uma figura humana comum. Reduzir sua realidade a uma imagem pode levar a um erro grave. Ver Cristo apenas como um homem, não reconhecendo sua divindade, ou ainda tratá-lo apenas como Deus, esquecendo que Ele é também plenamente homem. Tentar representá-lo pode obscurecer esta união perfeita, misteriosa, daquele que é 100% homem, daquele que é 100% Deus. Um outro perigo é que, ao nos fixarmos em imagens, podemos desviar nosso foco da verdadeira revelação de Deus, que é a palavra. Cristo, como a palavra viva. Cristo é a única revelação verdadeira de Deus. Ele não pode ser adequadamente retratado por nossas limitações humanas, sejam imagens estáticas ou cenas encenadas. Ao invés de olhar para representações humanas, devemos olhar para Cristo através da palavra, das Escrituras. Quando fazemos ou veneramos imagens, corremos o risco de cair em adoração errada, superficial. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Qualquer imagem feita por mãos humanas diminui a sua majestade. Nos afasta da adoração correta. Nós devemos conhecer e adorar Cristo pela palavra. Ele é a revelação completa. Ele é a revelação definitiva de Deus. Nós não precisamos de imagens ou representações para conhecê-lo, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. Não podemos perder a visão clara que as Escrituras nos dão acerca de Cristo. A única maneira de conhecê-lo é a Escritura. Então, ok, Cristo? Já pregou aí já 1h20. Estou brincando.
chegamos a casa. Mas o que eu levo para casa? Vitor Hugo. O que a gente leva para casa? O que fazer com tudo isso? Como aplicar no meu dia a dia? Primeira aplicação, irmãos. É um chamado. Um chamado para que sejamos João Batista. Um chamado para que sejamos João Batista, apontando para Cristo e não para nós mesmos. Que possamos direcionar os olhares dos homens não para nós, mas para o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida seja um reflexo de Cristo, não buscando nossa própria glória, mas sempre proclamando a supremacia de Cristo. Que possamos ser como João, diminuindo para que Cristo cresça na nossa vida, e seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja na nossa igreja, na nossa vida eclesiástica. Que o Senhor cresça em nós, que diminuamos diante dele. Que cada um de nós, irmãos, é chamado a ser testemunha da supremacia de Cristo em todas as áreas da vida. Que em 2025 possamos falar com coragem sobre Cristo. Que possamos falar com coragem sobre a grandeza de Cristo. Que possamos falar da grandeza de Cristo nas nossas casas. Que possamos falar da grandeza de Cristo no nosso trabalho. Que possamos falar da grandeza de Cristo para aquele que não tem Cristo, não conhece Cristo. Irmãos, isso aqui não é um evangelismo pragmático. Não temos base para um evangelismo pragmático. Levantando plaquinhas na rua, buzine para Cristo, Jesus te ama. Não fazemos os homens conhecer a totalidade, a grandeza, a supremacia de Cristo com simplesmente um lembrete dizendo: Jesus salva você. Precisamos anunciar o Senhor. Precisamos anunciar Cristo, a sua glória. Nosso testemunho, irmãos, é sobre a grandeza do Salvador que transforma a vida, que muda a vida, que alcança o perdido, que salva o perdido. Nós somos chamados a ser como João, a afirmar que Cristo é maior do que tudo, que Cristo é maior do que todos, que a nossa mensagem como igreja seja firme. Cristo é o único Salvador e Rei, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Não é um Deus criminoso. Não é um Deus criminoso. Mas uma segunda aplicação é que possamos, irmãos, desfrutar da graça contínua de Cristo. A plenitude de Cristo é um manancial, irmão, que não se esgota. Um manancial que não se esgota, inesgotável de graça. E que em 2025 possamos viver em constante gozo e gratidão pela graça que recebemos em Cristo. Lembrando que não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus. Fomos adotados por Ele. Fomos tomados por Cristo. Que possamos descansar em sua graça. Sabendo que a graça dele em Cristo nunca falha. Sabendo que a graça dele é abundante, é disponível. Sabendo que a graça de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. Lembre-se que a graça de Cristo é revelada pela verdade do seu caráter. Quando experimentamos a graça de Cristo em abundância, isso deve nos transformar, mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, a nossa história. Que possamos olhar para 2025, irmãos, e ver como dia após dia estamos sendo mais conformados à imagem daquele que nos alcançou, Cristo. Graciosamente veio ao nosso encontro. Isso deve mudar a sua vida, transformar a sua vida. Mas você só vai ter a sua vida mudada e transformada quando você entender a profundidade da graça de Cristo. Quando você entender o que Cristo fez de fato na sua vida, você vai viver de modo mais fiel ao Senhor. Vai viver de modo amoroso ao Senhor, desejando ardentemente ser
como Ele é. Mas em terceiro e último lugar, eu desejo que você aprecie. Aqui é apreciar sem moderação. Apreciar a revelação de Deus em Cristo. Sem moderação. Cristo, irmãos, Deus se revela a nós em Cristo de maneira clara, definitiva. E que em 2025 possamos aprofundar, mergulhar ainda mais no conhecimento de Cristo, buscando conhecê-lo com mais intimidade. O Cristo da palavra, o Cristo revelado nas Escrituras. A palavra de Deus nos apresenta Cristo, irmãos, como a revelação completa do Pai. E nós devemos estudar a Escritura, orar a Escritura, meditar sobre a Escritura, meditar sobre a vida, sobre a obra do nosso bendito Salvador. Não há nada mais precioso do que conhecê-lo e nos deleitar na sua beleza. Não há deleite maior para o crente. O Cristo que revelou Deus, Ele é o nosso Salvador. O Cristo que revelou Deus é o nosso Salvador, o nosso mediador. Que possamos viver, irmãos, com a confiança de que Deus, este Deus, Ele está conosco, não por imagens ou ideias, mas em Cristo, o Verbo encarnado. Ele não só revelou Deus, mas Ele também trouxe a nós a salvação, a redenção. Ele viveu entre nós, experimentando todas as nossas tentações, mas sem pecado. Ele caminhou entre nós, mostrando o caminho da verdade, da misericórdia, da justiça. Ele sofreu as maiores dores físicas, as maiores dores espirituais que alguém poderia imaginar. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele carregou sobre si os nossos pecados. É esse Cristo das Escrituras. Cada chicotada, cada prego, cada dor, ele enfrentou por amor do seu povo escolhido. Sua morte, irmãos, não foi apenas um fato histórico, mas foi o preço da nossa salvação. E hoje, como crentes, a nossa vida deve ser marcada pela gratidão por este sacrifício, por aquilo que Cristo fez. Não há mais condenação para nós. Por quê? Ele pagou por isso. Mas sabe, a história não acaba aqui. A história não acaba com o Verbo encarnado. Também não acaba com a cruz. A história não acaba, não termina ali na cruz, naquela noite sangrenta de dor, de desespero, de angústias profundas na alma do nosso bom Redentor. A ressurreição de Cristo, irmão, é a nossa esperança viva. Ele venceu a morte, Ele nos deu a certeza de que, apesar das dificuldades, apesar das dores que enfrentamos, nós temos uma esperança segura. Um dia seremos ressuscitados com Ele e tudo será restaurado. Tudo ficará bem. Em 2025, vivamos com esse poder de Cristo em nós, vivendo como Ele viveu, enfrentando o sofrimento com fé e vivendo na esperança da ressurreição. Por quê? Porque Cristo já venceu. Cristo venceu por nós. E essa vitória deve nos impulsionar, deve nos encorajar a viver com coragem, com gratidão, uma esperança inabalável. Eu não posso dizer para você que 2025 será tudo as mil maravilhas. Não posso dizer para você que tudo dará certo. Certamente haverá muita coisa boa para você desfrutar. Mas também haverá algumas aflições. Mas confiantes naquele que venceu a morte por nós e que nos promete na sua vinda a restauração de todas as coisas. Confiantes nele a gente pode andar, cabeça erguida, não olhando para baixo, mas olhando para o alto,
uma doce expectativa do encontro com o Verbo encarnado, com aquele que é supremo, aquele que é tudo para nós, Cristo. Vamos orar?